Boa noite, queridos amigos de todo o Brasil. Que honra! Hoje estamos juntos. A interface, a conexão, a ponte entre especialidades, a visão multidisciplinar com o centro no paciente. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito de hoje. Estamos em Curitiba, nessa terra tão abençoada, tão linda, tão maravilhosa, com pessoas tão acolhedoras, aqui transmitindo para 21 polos de todo o Brasil, para colegas que estão em casa, para amigos do aparelho digestivo, dos otorrinos, pneumos clínicos espalhados por todo esse Brasil que nos acompanha e aqui recepcionados por esse time de otorrino que é extraordinário. Hoje nós teremos um momento muito especial. Aqui na plateia, nós temos colegas locais que estarão conosco, compartilhando a sua experiência, momentos de interação, contamos com vocês. Na verdade, a plataforma faz parte de todos vocês. Não estamos aqui apenas como mero expositores, somos representativos. Nós estamos aqui para trocar experiências. Vocês de casa também no nosso chat, do lado direito, vocês vão poder colocar suas dúvidas, emitir um pouco da opinião, trazer para a gente um pouco da sua experiência nessa área. A interface das vias aéreas com a doença do refluxo sempre foi um desafio, sempre foi uma luz que nós buscamos no aparelho digestivo e agora, mais do que nunca, nós estamos com esse núcleo da neurogastro brasileira tendo a interface. Para essa noite, estamos sendo acolhidos nessa terra com dois anfitriões maravilhosos que eu agradeço muito pela participação e principalmente por nos acolherem na casa de vocês. Aqui está Dr. Marco César, um grande amigo. Boa noite, Marco. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo gentil convite. É uma grande honra mesmo. E, como falei brevemente para vocês, surpreendente a estrutura que vocês montaram. Essa ideia realmente dessa troca interdisciplinar realmente é fantástico. Parabéns à APSEM, parabéns a você pela iniciativa. Gratidão, meu irmão. Querido Evaldo, já estamos juntos nesses debates virtuais há 3 anos. Mais uma vez, agora podemos sentir essa energia de perto. Muito obrigado por tudo que você representa para todos nós no Brasil, do aparelho digestivo, pela sua experiência. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com os colegas essa noite, aqui em Curitiba, né? Transmitido de Curitiba para todo o Brasil, com uma plateia maravilhosa aqui presente, o meu querido amigo, irmão Marco César, Fábio, nosso orientador, nosso chefe, comandando aqui a nossa mesa, e tenho certeza que nós todos vamos ter uma noite especial. Eu fico muito honrado e agradeço profundamente o convite. Obrigado, Fábio. Nós que agradecemos, querido. Estamos aqui com o querido Vitório Kemp, é nosso líder científico, que trabalha toda a estratégia científica nossa, da APSEM, do NAFAGE, fazendo o anfitrião mestre. Seja bem-vindo, boa noite, querido Vitório, nosso chefe. Boa noite, Fábio, obrigado. Esses eventos são de muito aprendizado. A interface, hoje nós falaremos da interface entre a gastro e a otorrino. Será uma noite maravilhosa, muito aprendizado. Nós que agradecemos. Amigos, teremos agora começar nesse momento desse desafio, que é como conduzir um paciente na manifestação supraesofágica da doença do refluxo. Esse consenso que viaja ao longo desde a época de Montreal e que chegamos agora para o consenso novo de Dubai, trazemos aqui o Marco com a experiência dele nessa visão da primeira etapa, do primeiro andar. Eu acho que é o superior, acho que está acima da gente. Eu estou lá embaixo, eu estou no subterrâneo, você está no térreo e ele está no primeiro andar, na cobertura, vendo tudo. Marco, seja bem-vindo, comece a apresentar para a gente. Obrigado, Fábio, obrigado pelas palavras aí, mas acredito que todos nós estamos aqui num bem comum, que é levar conhecimento para todos os médicos do Brasil, e principalmente levar a possibilidade de um tratamento bem direcionado. Então, eu fiquei pensando assim, qual que é a minha participação num evento que é muito clínico, a questão da tosse, né? Eu sou um cirurgião nasosinusal, né?
faço cirurgia nasosinusal. A gente conversando com o pessoal da Apsen, eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito de errada nos quadros de rinocinusite, porque alguns pacientes apresentam tosse e outros pacientes simplesmente não têm tosse. Então, acho que meu papel aqui é gerar mais dúvida mesmo, eu tenho muito pouco para acrescentar, muito para aprender e tenho certeza que vocês três vão tirar todas as minhas dúvidas e tratar o meu paciente de uma maneira muito melhor. Então, agradeço imensamente essa oportunidade de eu poder aqui publicamente expressar minhas dúvidas com vocês que são de uma prateleira acima da minha, diferente dos seus pensamentos, para poder me ajudar. Eu vou começar aqui, se puder apresentar o primeiro slide. Então, aqui agradecer novamente a Apsen pela oportunidade gentil. Fábio, uma pessoa maravilhosa, realmente um gentleman com quem a gente tem muito que aprender. O Evaldo é suspeito de falar porque é padrinho do meu filho, né? Então não tem como falar nada dele. Vitória, muito obrigado por compartilhar os nossos conhecimentos. Acho que uma das coisas que eu gostaria de passar antecipadamente é a nossa solidariedade que todos nós da mesa temos aqui, como da Apsen, com os nossos compatriotas, amigos gaúchos que estão passando por essa dificuldade tão grande, né? E saiba que nós estamos aqui também torcendo e rezando muito por todos vocês, e o Rio Grande do Sul em breve será gigante novamente. Então eu trabalho no Hospital Ipo há 30 anos, tive o prazer acho que o Evaldo foi a primeira pessoa que eu tive uma intimidade maior num show do Echo and the Bunnymen, lembra Evaldo? Que eu olhei um cara lá embaixo de jaqueta de couro, pulando, gritando, falei assim, não, aqui não pode ser o Dr. Evaldo, né? O cara é um lord, né? E era Evaldo um roqueiro. Sou professor da Universidade Católica do Paraná e nós temos aí também o Eco Medical Center, onde a gente tem o serviço dos imunos biológicos que a gente trabalha em parceria. Essas são as minhas estatísticas, as quais eu tenho a honra de falar que são casos operados todos no Hospital Ipo, então tem mais de 7.000 casos de cirurgias endoscópicas operadas, né? Então essa é a grande pergunta, né? Se eu não estou mais doente, por que eu continuo tossindo, né? Então isso eu acho que vem em complemento depois com a aula de vocês. Mas na minha rotina, no meu dia a dia, o que eu tenho é isso. É paciente que vem com histórico de sinusite, e já com vários ciclos de tratamento de corticoide, de antibiótico, onde a gente tem um raio-x de tórax normal, e a gente observa esses velamentos de seios, nesse caso, seio maxilar e seio esfenoidal. É muito curioso, porque nem todos os pacientes que apresentam doença nasosinusal crônica ou aguda apresentam tosse. Então, assim, daí você pensa assim, sei lá, que você vai fazer um exame de naso na paciente e aquele quadro onde você mostra que tem um monte de secreção nasosinusal, você imagina, então, que é o gotejamento posterior que causa tosse. Esse é um conceito que a gente mais ou menos tem por eleição, mas não. Observe que essa paciente, nessa videonaso, ela não tem gotejamento posterior. É limpo a garganta, o rinofaringe do paciente. Ela pode apresentar, mas não no volume como a gente imagina. Então, essa é a cirurgia do seio esfenoidal. Então, essa paciente especificamente, ela não tem o gotejamento, e é isso aqui que a gente encontra quando a gente faz a abertura do seio esfenoidal. Isso é uma cirurgia que a gente faz no Hospital Ipo com anestesia local com sedação, mas vocês podem observe o catarro que o paciente tem. Realmente, parece que a consistência do catarro, e quanto mais crônico for o catarro, mais presença de tosse o paciente ele acaba apresentando. Então, aqui vocês podem ver que eu vou acabar aspirando essa secreção, é uma secreção espessa. Então, esse paciente, que eu opero o paciente não só por queixas de sinusite, mas é o paciente que realmente ele apresenta o quadro, então, de tosse por causa desse tipo de secreção. Eu realmente não sei se a característica da secreção, existe uma característica inflamatória da secreção que pode preconizar, então, com os critérios de tosse que a gente acaba observando nos pacientes. Observe aqui, como é um catarro gelatinoso, pegajoso. Esse paciente, ele tem tosse.
Então, na minha prática diária, eu consigo ver claramente que esses pacientes apresentam tosse. Estranhamente, esse paciente é um paciente que veio no consultório e quando ele chegou para mim, essa é uma tomografia de seios da face, aparentemente, a um olhar mais distraído, pode parecer que está normal, mas vocês podem ver que eu tenho um pouco de nível hidroaéreo líquido aqui. Esse paciente ele apresenta um pólipo na cavidade nasal. Então, essa é a videonasoscopia desse paciente. Então, você imagina que um paciente que apresenta um nariz cheio de secreção, igual esse, um pólipo, onde ele veio para mim com queixa obstrutiva, e você vai no rinofaringe desse paciente, e esse paciente não tem tosse. A queixa dele não é tosse. Ele nem se queixa de gotejamento posterior. E cheio de secreção. Então, será que existe algum receptor, alguma coisa que em alguns pacientes tem mais e isso pode prevalecer, então, a questão da tosse do paciente? Mesmo nesses casos de rinocinusite aguda, por exemplo, de seio maxilar, observe esse paciente. Esse paciente ele chegou para mim com dor em hemiface direita, tratamento de rinocinusite, onde você pergunta ao paciente, você tem tosse? Não. Eu sinto o catarro escorrer lá atrás da minha garganta. Olha a quantidade de secreção. E como que esse paciente não tem tosse? Então, aquele conceito que você imagina que um gotejamento posterior realmente é a causa da tosse, isso deixa a gente um pouco perplexo em algumas situações onde a gente não tem a tosse visto uma secreção. E sem dúvida o seio esfenoidal, na minha prática diária desses pacientes que eu faço isso há 30 anos que eu venho atendendo, o seio esfenoidal realmente é o grande vilão realmente dos estímulos da tosse. Não sei se existe algum tipo de recepção dentro do seio esfenoidal. Então, só relembrando a anatomia, visto que a gente tem várias especialidades, então, o seio esfenoidal, onde ele se localiza? Então, esse é o corneto médio, né? Esse é um paciente onde a gente está fazendo uma cirurgia em tempo real aqui. Você lateraliza o corneto médio, a próxima estrutura que a gente identifica é o corneto superior, e logo posterior ao corneto superior, então a gente vai de encontro então, com o seio esfenoidal. Então, basicamente, isso é uma técnica cirúrgica aplicada para a cirurgia de seio esfenoidal nesses pacientes que apresentam a secreção. E aqui, então, a gente pode observar claramente então, a abertura do seio esfenoidal para esse paciente. Esse paciente é um paciente que eu operei ele também, onde ele se queixava também muito de tosse. Então a gente vai ver o tipo de secreção. Novamente a cirurgia do seio esfenoidal, eu vou passar aqui porque eu acho que o interessante para a gente não é realmente ver a técnica, mas sim observar o tipo de catarro que o paciente apresenta dentro do seio da face. Então observe que esse paciente, eu vou adiantar bem porque olha a quantidade de catarro que ele tem. Não, é muito interessante, porque se você observar esse catarrinho lá no fundo, essa imagem é muito linda, porque aqui a gente pode ver a carótida interna pulsando no paciente. Linda imagem. E o catarro depositado nessa grande pneumatização que eu tenho do seio esfenoidal. Curiosamente, esse paciente ele chega para mim apenas com queixa de tosse. Você vê que a mucosa do seio esfenoidal, aparentemente é uma mucosa que chega até a ser normal, mas tem essa secreção gelatinosa dentro do seio esfenoidal. Então, não me parece que é uma reação inflamatória do seio que desencadeia a mesma doença. Você veja que eu aspirei aqui, olha a carótida ali, coisa linda, a pneumatização da clinoide, o nervo óptico segundo par craniano lá em cima, e você vê que a mucosa está totalmente normal. Esse não é um seio doente, mas ele acumula catarro e os pacientes apresentam tosse. O interessante dessa paciente que é isso aqui. Você termina a cirurgia e fala assim, olha, foi um sucesso maravilhoso, o paciente volta no consultório, eu estou com tosse. E você faz a naso, olha o capricho da natureza, olha o catarro preso dentro do seio da face. Por que ele não sai aí de dentro? Alguém pode me explicar isso? Porque é o movimento mucociliar. A abertura foi feita, a cirurgia ficou linda e vocês podem ver que o catarro ele tem a insistência de novamente, em vez de gotejar posteriormente, ele escorre para dentro do seio esfenoidal e a paciente se mantinha com tosse, né? Daí o que a gente faz, né? Esse paciente, na verdade, com o tempo a gente foi
foi vendo que o paciente com lavagem nasal, ele acabou evoluindo muito bem. Curiosamente, pacientes iguais a esse, que eu vou mostrar para vocês, são pacientes com queixas nasosinusais muito importantes, dores de cabeça, que é a cirurgia do seio esfenoidal novamente, eu vou andar novamente, mas observe o edema de mucosa que eu tenho nesse meato aqui do esfeno etimoidal, né? Onde eu vou fazer a liberação desses edemas de mucosa, eu vou fazer a abertura do meu seio esfenoidal. Vocês podem ver que essa célula de Onode que eu tenho aqui, bem edemaciada, né? E a gente vai ver a quantidade de catarro que eu tenho dentro desse seio. E esse paciente, ele tinha queixa de dor de face, ele tinha gotejamento posterior, mas ele não tem tosse. Mas observe a característica diferente do catarro. É um catarro mucopurulento que esses pacientes apresentam nessas rinocinusite crônicas. Observe que talvez, eu não sei se é isso que faz a diferença ou não, se é o peso, se é a consistência que o catarro acaba exercendo. Então acho que realmente a gente tem que trabalhar juntos mesmo para que a gente possa ter uns resultados melhores. Então isso sempre me questionou muito, eu vou passar brevemente alguns artigos que assim talvez possam esclarecer um pouco mais a abordagem que o Evaldo vai ter, só de introdução, onde o Evaldo vem logo em seguida, né? Então, sempre lembrando que essas tosses pós-virais, né, talvez seja por uma produção excessiva, então, de muco que o paciente tem, a dificuldade de eliminação do muco, né? Essa secreção que drena para a hipofaringe, mas a gente já viu que isso não é uma regra, né? E onde a gente tem muita tosse pós-infecciosa pelo refluxo gastroesofágico, né? Aquela pressão abdominal que o paciente vai exercendo, que vai fazendo com que isso aumente a pressão gástrica, e o paciente, mesmo sendo sem queixas esofágicas de azia, queimação, pirose, o paciente ele pode apresentar ainda a tosse sobre alguns momentos. Normalmente, se a gente vê que o raio-x de tórax, normalmente ele é normal, né? E esses sintomas de tosse, eles parece que eles são autolimitados, parece que não adianta muita medicação, e é por isso que eu estou aqui, que eu faço no meu dia a dia para contribuir para esses pacientes. Observa-se que ciclos de corticoide realmente pode ter um componente, esses corticoides inalatórios, existem alguns modelos que também possam ajudar. Nesse paper é interessante que ele fala que o ácido, então, realmente que eles fizeram um teste fazendo os pacientes inalarem ácido, e isso observou que os pacientes eles tinham um reflexo maior de tosse. Indo para os receptores, que eu acho que isso talvez o Fábio tem uma experiência muito grande, assim como o doutor Evaldo, só queria colocar que existem alguns receptores que talvez sejam esses tipos de receptores que a gente pode ter nessa nossa árvore respiratória, tanto superior quanto inferior, seja estimulado pela presença de secreção em alguns momentos ou não, e nesses quadros de tosse pós-viral, né? Então, os tratamentos não médicos, isso a gente observa muito no consultório, que normalmente os pacientes usam, né, esse óleo de eucalipto, só lembrando que não pode ser usado para criança, né? Lembrar do mel, né? Até estava vendo uma questão do USMLE, agora do Kaplan, para esse ano, falava muito de criança tomando mel com risco de botulismo. A hidratação é uma coisa importante, sem dúvida a lavagem nasal sempre hipertônica ou isotônica é um grande estímulo para a limpeza da cavidade nasal, diminuindo assim esse gotejamento posterior dos pacientes, né? Então, normalmente esses pacientes eles apresentam um raio-x de tórax normal, eles vêm com a gente normalmente com essas queixas nasosinusais, e a gente vê pelos papers que realmente a histamina e a capsaicina são agentes mediadores desses neurônios, principalmente do trigêmeo positivos. Então, onde essa administração desses estimulantes acabam promovendo mais tosse nos pacientes, né? Terminando aqui rapidamente, então mostrando que as queixas nasais, então mediadas pela histamina e por outros mediadores inflamatórios. E por que existe às vezes uma falência dos IBPs, né? Porque às vezes não é ácido dependente, não é o volume do ácido. Às vezes você tem pequenas fragmentações de ácido que já são necessárias ou já são suficientes para que o paciente possa ter um estímulo
nervos sensoriais esofágicos subindo pelas essas fibras e causando então o reflexo da tosse e levando então o paciente à tosse crônica. Fábio, rapidamente, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria passar da minha experiência aí para vocês. Marco, de tanto você falar de tosse, eu acho que eu tenho que sair daqui e ir diretamente para um dos consultórios de vocês para poder melhorar a tosse. Ó, você vai estar com problema porque os melhores médicos do IPS estão sentados aqui na Então, plateia. senhores, aqui, então eu gostaria de você ter um tá com atendimento dificuldade. hoje. Estou aqui, uma mudança Fique de aqui que é temperatura. melhor. Estou rodando alguns lugares por aí, trabalhando desde a semana passada, captando melhor. Também numa sessão... Boa noite àqueles que chegaram, eu não pude ver. Numa sessão maravilhosa no DDW, Marcos, foi tratada sobre os mecanismos da tosse. Nós vamos ter a oportunidade, daqui a pouco, de mostrar um trabalho recente, que foi um trabalho que o cara conseguiu compreender esse loop, essa percepção que vocês aqui passaram a ter desses pacientes nos quais tiveram um quadro viral e esse quadro viral retroalimentava por um nervo vago, por uma hipersensibilidade esofágica, um mecanismo do refluxo. Por ter esse mecanismo do refluxo evidenciado, aumenta cada vez mais a pressão intraabdominal, faz com que tenha um novo refluxo. Então aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, Marcos, você está certo, a gente não tem como definir se a tosse que está provocando o refluxo ou se o refluxo está provocando a tosse. Mas o que se sabe hoje, por essa interface, por a hipersensibilidade, muito mais hoje pelo reflexo da mucosa esofágica e da mucosa traqueobrônquica, que manifestações, como agora, eu tive uma mudança de temperatura, de repente, eu tive um episódio de tosse, e essa manifestação viral pode desencadear uma sensibilidade esofágica e pode levar a uma percepção do refluxo. Então isso foi fabuloso, é o que nós temos acompanhado de mais moderno na literatura, a gente vai ter a oportunidade de debater mais tarde com todos vocês.